Você sabia que a Segunda Guerra Mundial começou por causa de um acordo fracassado, feito mais de 20 anos antes? E o mais estranho é que esse acordo prometia justamente evitar outra guerra. Mas acabou fazendo exatamente o contrário. Em 1919, após o fim da Primeira Guerra Mundial, foi assinado o Tratado de Versalhes. A Alemanha foi duramente punida. Perdeu territórios, teve seu exército reduzido e foi obrigada a pagar indenizações gigantescas. Mas o impacto real foi ainda pior. A economia entrou em colapso. A inflação ficou fora de controle. O dinheiro praticamente perdeu o valor. Famílias inteiras perderam tudo. E junto com a crise, veio algo ainda mais perigoso, o sentimento de humilhação. Muitos alemães acreditavam que haviam sido injustiçados. E esse sentimento criou o ambiente perfeito para algo crescer, algo que mudaria o rumo do mundo. Foi nesse cenário que surgiu um homem que quase ninguém levava a sério, mas que em poucos anos chegaria ao poder e mudaria a história. Esse homem era Adolf Hitler. Ex-soldado da guerra, ele entrou em um pequeno partido político e rapidamente se destacou por seus discursos. Em 1923, tentou tomar o poder à força e falhou. Foi preso e parecia que sua história acabaria ali, mas não acabou. Durante a prisão, escreveu um livro onde deixava claro tudo o que pretendia fazer. Poucos anos depois, com a crise de 1929, milhões ficaram desempregados. O desespero tomou conta do país. E foi exatamente isso que ele usou a seu favor. Prometeu empregos. Prometeu recuperar o orgulho nacional. E as pessoas começaram a acreditar. Em 1933, ele chega ao poder. E rapidamente transforma-se a Alemanha em uma ditadura. A partir dali, tudo começa a mudar. Mesmo com tudo proibido, a Alemanha começou a se preparar para a guerra. E ninguém conseguiu impedir. O Tratado de Versalhes limitava severamente o poder militar alemão. Mas isso não durou muito. Hitler começou a reconstruir o exército, investir em armas e treinar soldados. Tudo isso enquanto o mundo observava, ou fingia não ver. A Alemanha também se aproxima da Itália de Benito Mussolini. Juntos formam o eixo. Em 1938, a Alemanha anexa a Áustria, sem resistência. Logo depois, pressiona pela Tchecoslováquia. E mais uma vez, ninguém reage. As grandes potências tentavam evitar a guerra a qualquer custo. Mas isso só tornava tudo mais perigoso. Então veio o passo que tornaria a guerra inevitável. E quando aconteceu, já era tarde demais. Em 1939, Hitler faz um acordo inesperado com Joseph Stalin. Um pacto de não agressão. Mas havia um detalhe escondido. Eles planejavam dividir territórios. Poucos dias depois, a Alemanha invade a Polônia, usando uma estratégia devastadora, a Blitzkrieg. Ataques rápidos, coordenados e impossíveis de conter. Reino Unido e França reagem e declaram guerra. A Segunda Guerra Mundial havia começado. O que aconteceu depois chocou o mundo. Países inteiros caíram em questão de semanas. A Alemanha avança rapidamente. Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda. E então a França, considerada uma das maiores potências da época. Mas não foi suficiente. Em apenas 6 semanas, a França é derrotada. Mais de 300 mil soldados são evacuados na evacuação de Dunkerque. Agora, a Alemanha dominava quase toda a Europa. Restava apenas um país. Se esse país caísse, a guerra praticamente acabaria. Mas não foi isso que aconteceu. O alvo agora era o Reino Unido. Começa a Batalha da Inglaterra. A força aérea alemã tenta destruir as defesas britânicas. Mas os britânicos tinham uma vantagem: o radar. Eles conseguiam detectar ataques antes mesmo deles acontecerem. A resistência foi intensa. E pela primeira vez, Hitler falha. Então ele comete o erro que mudaria tudo: atacar um inimigo que não conseguiria derrotar. Em 1941, a Alemanha invade a União Soviética, quebrando o acordo com Joseph Stalin. A operação é gigantesca. Milhões de soldados avançam. No início, tudo parecia funcionar. Mas havia um problema. O inverno. Sem preparo, os soldados começam a sofrer perdas enormes. A guerra muda completamente. E então veio a batalha que mudaria o rumo da guerra.
Em 1942, começa a Batalha de Stalingrado. Combates dentro de prédios destruídos, rua por rua. Meses depois, os soviéticos cercam o exército alemão. Sem saída, eles se rendem. Era o começo do fim. O fim estava próximo, mas ainda faltava o golpe final. Após o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos entram na guerra. Em 1944 acontece o dia D, a invasão que inicia a libertação da Europa. A Alemanha começa a recuar. Em 1945, Berlim é cercada. Dentro de um bunker, Adolf Hitler comete suicídio. A Alemanha se rende, mas a guerra só termina após as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. O mundo nunca mais seria o mesmo.